Meus amigos, meus irmãos, muito bom dia a todos. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva, no nosso canal para que participe conosco dessas reflexões que aqui nós fazemos todos os sábados. Gente, hoje nós vamos fazer um estudo muito interessante sobre um fenômeno que nem sempre é estudado e que é muito mais comum de acontecer do que nós imaginamos. Nós estamos falando aqui daquela situação em que a pessoa morre, ou seja, desencarna, volta à condição de espírito, mas o espírito não percebe que deixou a matéria. Sente-se ainda vivo e tenta realizar as atividades que realizava normalmente. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão vendo esse estudo agora já têm alguma notícia disso ter acontecido. De um parente, de um amigo continuar no ambiente familiar ou mesmo na empresa, tentando realizar situações que ele realizava enquanto estava encarnado. Então, fundamentalmente, gente, é um estado de perturbação para esse espírito. Então, nós vamos nesse estudo compreender o que é esse fenômeno, por que ele acontece com certas pessoas e alguns detalhes, materiais e mesmo espirituais, para que esse fenômeno aconteça. Eu trouxe aqui para ilustrar, melhor dizendo, 2 casos atestados materialmente. O primeiro está na Revista Espírita de 1859, que é editada por Allan Kardec, e trata de um médium vidente que trouxe esse caso para Kardec. O médium, quando é vidente, ele tem a condição de enxergar mesmo os espíritos desencarnados. Então essa narrativa é muito interessante, porque numa certa noite, um espírito desencarnado que é seu parente veio até a casa dele e, pela força da vontade e do pensamento, movimentou bastante as cortinas do quarto desse médium, chamando a atenção. E houve então entre eles um diálogo muito interessante que eu trouxe aqui. Mas antes do diálogo, esse médium vidente fala das características morais desse seu parente. Ele diz assim, que ele é uma pessoa excelente, mas vivo, arrebatado, imperioso com seus criados e, sobretudo, apegado, além de qualquer medida, aos bens do mundo. Além disso, era cético, não acreditava em nada e se ocupava mais desta vida do que com a vida futura. Então veja que isso já é uma informação muito importante para a gente. Esse espírito que estava nesse grau de perturbação, ele trazia essas características morais. Profundamente apegado à matéria, muito imperioso com seus empregados, ou seja, uma personalidade muitas vezes até um pouco violenta, e era um homem, como ele diz aqui, cético de tudo e não se preocupava com a vida futura, só com a vida material. Então essas características são muito importantes para a nossa compreensão. E aí vem o diálogo, ele pergunta, és tu para esse parente dele? E ele responde, sim, vim procurar-te porque és a única pessoa que me pode responder, justamente por ele ser um médium vidente. Minha mulher e meu filho foram para Orleans. Quis acompanhá-los, mas ninguém quis me obedecer. Eu disse a Pedro que fizesse a minha bagagem, mas ele não me escutava. Ninguém me dá atenção. Se tu pudesses vir atrelar os cavalos na outra carruagem e fazer as minhas malas, prestar-me-ia um grande obséquio, pois eu poderia juntar-me à minha mulher em Orleans. Então veja que até esse momento ele tinha a nítida impressão de que ainda estava vivo, inclusive foi pedir a esse médium, a esse parente, que fosse atrelar os cavalos a outra carruagem. Aí ele vai e pergunta para o parente, mas não podes fazê-lo tu mesmo? Ele pergunta ao espírito. Não consigo levantar nada. Depois do sono que experimentei durante a doença, fiquei mudado. Não sei mais onde me encontro, sinto-me num pesadelo. E aí o médium pergunta, tu vens de onde? Do castelo? Gente, nesse instante, houve um choque para o espírito.
Ele respondeu com um grito de horror: não vim do castelo, levantando a mão à fronte, eu venho do cemitério. Então nós vamos agora começar a fazer algumas considerações importantes, alguns conhecimentos que nos traz a doutrina espírita, para que a gente compreenda melhor esse fenômeno. E aí eu trago aqui uma grande observação inicial. Percebam que ele diz que na doença ele entrou num sono e despertou nisso que ele chama de um pesadelo. Veja como isso é interessante. Muitos espíritos, muitas pessoas que adoecem, não é? Ou que passam por uma morte abrupta, o que é que acontece? Eles narram que adoeceram e despertaram apenas de um sono. Eles não reconhecem que houve o fenômeno da morte. Eles pensam que dormiram e, quando despertam, não sabem que fizeram a transição. Acham que continuam aqui na matéria e entram nesse grau de perturbação. Veja aqui, tenta falar com o filho não escuta, tenta levantar e movimentar as coisas, não consegue, até que ele veio se entender com o seu parente médium vidente. Outra observação importante dessa narrativa. Normalmente, gente, quando o espírito entra nesse grau de não compreender o que está acontecendo, leva de 3 a 4 dias, normalmente, para que ele desperte para a sua nova realidade. Nesse caso, esse espírito demorou 3 meses na situação até procurar o seu parente, que é um médium vidente. 3 meses se passaram. Nesse momento em que ele começa a raciocinar e diz: eu vim do cemitério, começou a realidade se fazer presente para ele. E aí, nas nossas considerações do nosso estudo espírita, não é? Vejam que ele se reconhecia ainda vivo e guardava a sua individualidade. Ou seja, gente, ele se viu no mesmo corpo que ele tinha aqui na matéria. Por quê? Porque todos nós temos o nosso corpo espiritual chamado de perispírito. E o perispírito, sim, quando a gente desencarna, ele guarda a mesma imagem que tivemos na última encarnação. Então veja a perturbação desse espírito. Ele se viu com o seu próprio corpo, achou que estava vivo, mas disse que é um verdadeiro pesadelo, porque ele não conseguia ter a mesma vida de relação material que ele possuía, justamente porque ele ainda estava se desprendendo do corpo físico, mas já estava na condição de espírito desencarnado. E ele não conhecia, não é, as propriedades desse novo corpo que lhe servia no plano espiritual. Vamos lá para outras observações que Kardec faz aqui para a gente. Que tipos, gente, de desencarnação pode gerar esse fenômeno que nós estamos narrando aqui? Normalmente, eu vou dizer normalmente porque não é regra absoluta, mas a tendência é que esse fenômeno aconteça com aquelas mortes abruptas. Por quê? No fenômeno da morte natural, percebam que mesmo antes da desencarnação, daquele instante final da morte, o desligamento do espírito para o corpo já vem gradualmente acontecendo. É o que nos ensina a doutrina dos espíritos. Quando chega o momento da morte, o espírito já está, em grande parte, liberto, desenfaixado do corpo que lhe serviu. Então a desencarnação se faz de uma forma mais natural também. Nas mortes abruptas, o espírito está profundamente preso à matéria, através do perispírito, e daquele momento em diante é que vai começar o seu desligamento. Ele também está muito vitalizado, que é a energia que vitaliza os seus órgãos, então o espírito está muito cheio de vitalidade, muito atrelado ao corpo físico, então é natural que nessas mortes abruptas o seu desligamento se faça mais difícil. E aí nós dissemos que não é regra absoluta, porque esse estado de perturbação estará também profundamente ligado à condição moral de cada pessoa que vai desencarnar. Então, a regra não é absoluta, porque nem toda pessoa que, por exemplo, passa por um AVC, que é um desligamento, não é um desligamento, mas é uma forma de morte mais abrupta, por um acidente,
não é? Por um combate, ou mesmo os suicidas. Não é regra que 100% das pessoas que passam por esse fenômeno de morte mais abrupta terão estado de perturbação e não reconhecer que já desencarnaram. Está, volto a dizer, atrelada à condição espiritual de cada um. Outra situação que a doutrina nos chama a atenção. Mas só nas mortes abruptas é que vai acontecer do espírito entrar nesse grau de perturbação, de não reconhecer-se no mundo espiritual. Não. Há casos em que, em mortes naturais também, a depender, como falamos, da condição moral e espiritual dessa pessoa, mesmo ela passando no fenômeno da morte natural, ou seja, adoeceu, não é? Ou mesmo pelo tempo que está aqui na matéria, a falência dos órgãos, o que deveria ser uma morte natural, se essa pessoa tem essas características, não é? De ser muito reativa à justiça divina, ter um apego excessivo às coisas materiais, trazer ainda mazelas morais muito fortes, mesmo passando pelo fenômeno da morte natural, vai também passar por esse grau de perturbação. Vamos ver aqui. Bom, eu vou narrar um outro caso muito interessante que está na obra Missionários, deixa eu ver aqui, no livro Mensageiros, do Espírito André Luiz. Essa narrativa é muito interessante. Diz que num necrotério estava o cadáver de uma moça. E essa moça, na condição de espírito, estava justaposta ao seu corpo, na mesma posição em que o seu corpo físico se encontrava. E ela presa ali ao corpo e não queria desprender-se. Então vem o seu noivo, que já havia desencarnado, e na narrativa aqui do Espírito André Luiz, ele diz que ele passou 6 horas chamando por ela, para ela ser desligada do corpo físico, e ele, nesse gesto de acolhimento, de carinho, queria levá-la para o mundo espiritual. Vejam que interessante. Ela não se reconhecia morta naquele momento, estava junto ao seu próprio corpo físico e com um verdadeiro pavor, porque na narrativa ela mais adiante diz que se sentiu como que vendo um fantasma, porque ela sabia da morte do noivo e quando ela vislumbrava que o noivo estava ali perto, ela entrava em pavor, se sentindo ainda viva e presa ao seu corpo físico. O que é que fez o orientador espiritual de André Luiz? Chama-se Aniceto, nessa narrativa. Ele disse ao noivo que se afastasse. Ele disse: olha, por mais carinho que você tenha, sua tentativa de retirá-la do corpo não está tendo êxito. Então ele pediu para que esse noivo se afastasse, e Aniceto então apresentou-se à moça como um médico e disse a ela: olha, nós temos um novo tratamento para você, você vai ser bem acolhida. Fez aquela conversação mente a mente com aquela moça, e ela então concordou em afastar-se do corpo físico. Aniceto, esse orientador, aproveitou o momento, aplicou-lhe um passe magnético e ela então adormeceu. Entregou ao noivo e ele então a levou para uma colônia espiritual de tratamento. Então veja, gente, são 2 narrativas que eu trouxe aqui no nosso estudo e que é um fenômeno muito comum que acontece para nós que estudamos a doutrina espírita, do espírito realmente, não é por maldade, mas ele se sente perturbado, não é? Nós temos muitas outras narrativas de chefes de família, de uma mãe, de um pai, de um irmão, que passa pela desencarnação, se sente ainda vivo e continua fazendo em casa algumas atividades que fazia. Isso chama a atenção dos outros parentes, porque a pessoa fica naquele grau de perturbação. E aí sim, é importante que a gente que conhece o fenômeno, oremos por esses espíritos. Por isso que se diz que a prece, não é, para aqueles que partiram, trazem a eles muito refrigério, muito conforto, traz muita luz. Então, um parente nosso, alguém ou amigo, alguém que desencarnou, gente, a nossa oração é muito importante, porque nós não sabemos a situação em que eles vão se encontrar no mundo espiritual,
se estarão em repouso, se quando despertar desse repouso vão compreender a sua nova vida, ou se vão achar que ainda estão vivos, enfim, é uma situação que é preciso que a gente conheça e que é fato, né? Nós temos muitas narrativas, quantos espíritos chegam nas nossas reuniões mediúnicas e ainda também nessa situação. Nesse tempo em que eu trabalho na nossa casa espírita, eu já travei diálogo com muitos espíritos nessa situação. E aí é preciso muito carinho, muito tato, para que eles possam compreender. E muitos, durante a reunião, quando passam a reconhecer realmente o seu estado, que já deixaram definitivamente a matéria, choram, ficam muito tristes, se desesperam, nos falam de uma saudade muito forte das pessoas que aqui ficaram. E aí, com cuidado, como nós falamos, e com muito carinho, nós acolhemos esse espírito e pedimos à nossa equipe espiritual da casa que os conduzam às colônias de atendimento, para que eles possam, então, seguir com a sua existência espiritual, saindo desse grau de perturbação. Então, quais as considerações finais que nós fazemos? Eu vou ler aqui para vocês a diferença que há quando o espírito já está mais pacificado, não é? Mais em paz, mais alinhado com a justiça divina, que não está tão atrelado às coisas da matéria. Vejam essa pequenina narrativa para concluir o nosso estudo. Que diferença da calma, da serenidade, da suave quietude dos que morrem sem remorsos, com a consciência de ter bem empregado seu tempo nesse estágio terreno, dos que não se deixaram dominar por suas paixões. A passagem é curta e sem amargura, porque a morte é para eles o regresso do exílio para a verdadeira pátria. É o quadro que nos oferecem todos os dias as nossas comunicações de além-túmulo. É aí, gente, a importância da consciência na vida futura e a forma de viver aqui na matéria com tudo que nos aproveita a alma. Essa é a narrativa dos espíritos, gente. Que o gênero de morte está muito atrelado à nossa condição espiritual, à nossa necessidade de crescimento e uma vida bem proveitosa aqui na matéria, de respeito aos nossos semelhantes, de generosidade, de alinhamento com a justiça de Deus, de realmente, gente, servirmos no bem. Tudo isso vai nos proporcionando, não é? Um final de existência, como diz aqui, mais suave, mais tranquilo, sobretudo mais consciente. Então espero que, volto sempre a dizer, nossos estudos não esgotam todo o tema e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, gente, por favor, deixem seu like aqui. Peço a vocês, vamos divulgar esses estudos, tá certo? Felizmente o canal está indo direitinho, está indo bem, levando conforto e conhecimento a muitos corações. Isso eu agradeço a vocês, quem fazem essas divulgações, tá certo? E peço, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva e participem conosco. Muita paz e muita luz a todos e até o próximo sábado.